cumprimentar os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Uma manhã gostosa, agradável, e a presença do Senhor já pode ser sentida, percebida sobre as nossas vidas. Quero, nesta manhã agradável, primeiro orar com você. Convido você a fechar seus olhos e estarmos orando, louvando a Deus também em oração. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado pela noite que tivemos. Obrigado porque em todo tempo a Tua presença, ó Pai, se faz ser sentida, percebida, até nos mínimos detalhes, ó Pai. Sabemos que o Senhor está conosco. E esta confiança, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem construído esta confiança no nosso coração. Nós exaltamos ao Teu nome e reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, que a Ti pertence a vida, a Ti pertence a nossa vida, Pai. E nós queremos adorar esta manhã o Teu nome. Fica conosco, abre o nosso entendimento para que possamos ouvir a Tua palavra e entender aquilo que o Senhor está falando. Que possamos estar sensíveis ao Teu Espírito Santo e ser guiados também, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Esta manhã também quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 87. Salmo número 87. Diz assim a palavra do Senhor: fundada por Ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião. Então o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações de todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro em Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo se estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. Um bom dia para você que está chegando. Bom dia, irmã Geni, seja bem-vindo. Bom dia, dona Rosa, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Quero também nesta manhã, olhando para este texto da palavra do Senhor, formosos são as cidades, são formosas e muitos dizem: é muito bom ter nascido em tal cidade, em tal lugar, mas a palavra do Senhor diz: que privilégio tem aqueles que são nascidos do Senhor, nascidos de Sião. Ali o Senhor estará estendendo a tua mão, dizendo: eis aqui os meus filhos e filhas. Que Deus abençoe, que o seu coração possa estar conectado em Deus nesta manhã e você possa receber o privilégio de estar na presença do Senhor também. Bom dia, Ione, bom dia, Flávio, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quero convidar você para estarmos adorando juntos. O cântico é o cântico Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, Deus está em ti, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Deus está em nós, Deus está em nós, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se
está aqui, Deus está em ti, Deus está em nós. E esta certeza é tão clara, como assim como eu converso com você, esta mesma certeza, ela está nos nossos corações. Bom dia, Nicolas, o cuidador de cachorros. Ontem ele esteve cuidando, ajudando a cuidar do Fredinho durante o ensaio. Seja muito bem-vindo e também abraçado virtualmente. Aprendi esse abraço virtual com a Dona Rosa. Então seja abraçado virtualmente pela nossa igreja, tá bom? Bom dia, Dona Rosina. Bom dia, presbítero Neriton. Que Deus também abençoe a vida de vocês. Falando em Dona Rosina, falando também no presbítero Neriton, esse tempo eu quero estar orando pela vida da Dona Rosina. Agora o processo da cirurgia já caminhou, está liberada, então esta semana já estará marcando esta cirurgia, talvez seja até esta semana mesmo. Eu convido você a estar orando também nesse momento pela vida da nossa irmã, pedindo a Deus que esteja cuidando dela, cuidando da sua saúde. Bom dia, Dona Eunice, seja bem-vinda, querida. Esteja cuidando da vida dela, cuidando do coração deles, do Neriton também, neste processo. Sabemos que Deus é quem é o nosso refúgio e o Senhor é quem está cuidando também dos seus servos e servas. Hoje também se comemora o aniversário do nosso Felipe, o diácono Bidigo. Então, neste momento, quero orar por esses dois pedidos. Pela cirurgia da Dona Rosina e pelo aniversariante também, que é o nosso Felipe Bidigo, que também hoje, no dia de hoje, apaga mais uma velhinha. Eu sei que teve mais aniversariante, O Fábio, o nosso Fabinho, também fez aniversário esta semana. Deixa eu olhar aqui as minhas anotações para ver se eu não estou pulando nenhum irmão aqui. Mas a princípio o Fábio, o Felipe, e agora nós vamos orar também pela Dona Rosina. Se você ver que o pastor está esquecendo algum nome, manda para mim aí que eu já recupero aqui na lista aqui dos aniversariantes ou dos irmãos que ainda não apareceram aqui. Eu creio que esses são os pedidos. Se por acaso aparecer mais algum, essa semana também entrou um pedido que eu queria estar orando neste momento, que é pela vida da Maria. Ela é amiga da Aline, da Cabeça, e ela está imprudente, ela está grávida, e ela, com o Covid, ela está entubada. Ela é serva do Senhor, serviu como missionária na Índia. Nós a conhecemos há muitos anos, e eu queria convidar você também a estar orando pela vida da Maria. Então, nesse momento, vamos tirar um tempinho de oração. Bom dia, Marcos, seja bem-vindo. A Liliane, o Pedro também aí, já na mesma conexão. Então, deixa eu colocar os nomes para você novamente. Então, a Maria, nós vamos estar orando pela... O Marcos escreveu aqui, estou assistindo em Linhares, no Espírito Santo. Ele está a trabalho, E nós deixamos o nosso abraço aí para o Marcos, e que Deus abençoe você, abençoe seu trabalho, seja fortalecendo aí sua vida, irmão, e que você possa a cada dia mais ter sucesso aí no seu trabalho. Sim, vamos estar orando pelo Lincoln. Vamos estar orando pela vida do Lincoln também. Eu vou ter que ir anotando aqui, irmãos, porque vocês sabem, Chega um momento que vai entrando tanto nome aqui que a gente vai se perdendo, Então, pelo Lincoln, pela Maria, pela Dona Rosina, pelo Fabinho, que foi aniversário dele, e pelo Felipe, o nosso Bidigo, hoje. Se tiver mais algum pedido de oração, irmãos, pode mandar. Nós vamos estar orando agora, orando um pouquinho mais para o final. Mas é um tempo da igreja também estar aí abraçando uns aos outros, cuidando também uns dos outros. Quero convidar você
a fechar seus olhos, então vamos orar. Querido Deus, nós queremos colocar a vida da Maria no altar do Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor a visite ali onde ela está internada, cuide dela, cuide do bebê, coloca a tua mão de graça, de poder, de cura sobre ela. Nós pedimos ao Senhor, ser misericordioso com a tua serva. Sabemos, ó Pai, que o Senhor pode adentrar lugares que nós não podemos chegar, mas o Senhor também, além de chegar aos lugares, o Senhor pode falar a corações. Fala ao coração da Maria. Traz a tua paz, a tua graça, em nome de Jesus. Também quero colocar a vida da dona Rosina no altar do Senhor. Ser com ela, ó Pai, nesse processo de cirurgia. Nós temos visto a tua mão, ó Pai, conduzindo desde os exames, desde até mesmo o plano médico, os processos que ela passou. E nós nos alegramos em ver a tua mão trabalhando na vida da tua serva. Fortalece seu coração, traz paz ao seu coração, que ela possa continuar confiando no Senhor. Em todo tempo, sabendo que a sua vida pertence ao Senhor e que no Senhor estão os nossos sonhos, os nossos planos. Também esteja com a vida do presbítero Neriton, nesse tempo, cuidando também. Sabemos que às vezes é um tempo de ansiedade, de um momento onde a gente fica um pouquinho apreensivo, como será, mas que seja um tempo também de comunhão no Senhor, que eles possam confiar em Ti e o seu lar esteja nas mãos do Senhor. Nós queremos colocar a vida do Lincoln no altar do Senhor. Seja com ele na sua recuperação, seja cuidando da vida dele, traz a tua paz, a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida do Lincoln. Queremos, em tantos pedidos, nós queremos também louvar ao Senhor pelo cuidado. Nós vemos aí até mesmo o nosso irmão Marcos, mesmo de longe, vemos o Senhor cuidando dele na sua caminhada, no seu trabalho, e nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor pela vida do Fábio, por mais um ano de vida que ele completou. Obrigado porque o Senhor tem o abençoado tanto no seu trabalho, na sua vida espiritual, na sua casa, na sua família. Que o Senhor esteja fortalecendo ele, fortalecendo a vida da Larissa, que eles possam experimentar da presença do Senhor em todo o tempo. Obrigado pela vida do Felipe, o Bidigo, o diácono, Nós louvamos ao Senhor também pela vida dele. Fortalece a vida do teu filho, do teu servo, que ele possa em todo tempo saber que o Senhor é o Senhor da sua vida, que o Senhor é quem cuida em todo tempo dos seus sonhos, dos seus projetos, o abençoa no seu trabalho, nos seus estudos, o abençoa na sua vida também secular, sua vida eclesiástica, no ministério que ele tem também para exercer na casa do Senhor. É a nossa oração, gratos em Jesus. Amém. Se você tiver algum pedido de oração, pode ir mandando. Eu vou também aproveitando esse tempo. No final nós vamos estar orando também, mais uma vez, pela eleição de presbíteros e diáconos que nós vamos ter. E nesse outro tempo eu vou estar orando pelo seu pedido de oração, se você mandar aí na live, tá bom? Nesta manhã, nós estamos tendo um tempo de estudo um pouquinho diferente, que nós estamos falando sobre esses aspectos da eleição e também falando sobre uma visão, talvez ela não vá mudar tanto, mas uma visão de uma postura tanto da igreja, uma postura do diácono, uma postura do presbítero, e também nós vamos finalizar esse bloco depois, uma semana antes ali da eleição, concluindo esse assunto. Então essa orientação ela é importante por quê? Porque primeiro esse exercer, vou dizer até uma cidadania dentro da casa do Senhor, é também agir com maturidade, Chegou aqui um pedido, deixa eu ver aqui, A Alice, bom dia Alice, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Então, orar pela família da Alice. Alice, eu vou deixar para orar no finalzinho, tá bom? Quando eu for orar pelos presbíteros,
nós vamos estar orando também pela sua família, tá bom, querido? Então já deixei anotadinho aqui para eu não perder, porque às vezes entra informação, né? E aí eu vou me perdendo aqui, mas já está anotado. E neste tempo de estudo, nós estamos tentando não ensinar os irmãos a votarem, mas a gente ter essa percepção daquilo que Deus está realizando no meio do seu povo e aquilo que Deus está realizando quando eu e você se envolvem dentro da estrutura da igreja. Muitas pessoas olham até com um olhar negativo para a estrutura da igreja, mas a igreja ela tem um papel muito importante, tanto na sociedade, como no ensino, como na transformação e ser também a boca de Deus para anunciar ao mundo como um todo que há esperança e a luz está em Cristo Jesus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a figura do presbítero e também a gente ter alguns pontos que são importantes para a gente ter esclarecimento quando nós participarmos da eleição. Então, quem pode primeiro participar da eleição? Aliás, quem pode deve, né? Todos os membros da igreja. Então, nós somos as pessoas que estão como membro da quinta igreja e estão na Siloé. Pastor, por que você diz na quinta igreja? Porque nós somos uma congregação que está em formação. Então, a nossa igreja, nós temos o projeto de organizá-la, desde a sua plantação até a organização. Então, esse processo, ele é um processo que vai se construindo. A gente não pega uma estrutura e vai lá e organiza, mas ela vai se construindo, ela vai trabalhando áreas, até que a gente tenha maturidade suficiente para ter essa independência. Então, assim como um filho que ao alcançar 18 anos, ele tem dentro da sociedade, por exemplo, ele vai ter, acho que é o direito ao voto, mas ele tem responsabilidades, ele só pode dirigir um veículo depois que ele tiver habilitação, então somente depois dos 18 anos. Ele pode exercer pode entrar em lugares restritos, né, depois dos 18 anos, pelo menos deveria ser assim. E quando você completa essa chamada maioridade, a sociedade entende que você alcançou um nível de maturidade, que você é responsável pelos seus atos. Na palavra do Senhor, não existe uma idade igual, por exemplo, de valores, de números, igual aos 18 anos, mas espiritualmente nós vamos buscando esta maturidade. Então, por exemplo, eu posso ser criança na fé tendo 70 anos. Pode acontecer isso? Pode. Por quê? Eu não amadureci na minha fé. Mas posso também achar o contrário. Às vezes pessoas com um pré-adolescente ali com 11, 12 anos já tem a maturidade na fé e também no conhecimento da palavra que um adulto não chegou. Por que isso ocorre? Porque quanto mais nós conhecemos de Deus, quanto mais nós buscamos de Deus, mais o Espírito Santo de Deus nos enche e nos leva a viver a maturidade. Então, quando eu vou falar sobre eleição, eu não posso pensar, é uma formalidade, ou então é uma questão de doutrina, ou mesmo, sei lá, um rito dentro da igreja. Não, ele é um momento onde nós temos uma vital importância nas pessoas que nós escolhemos para liderar ou para estar à frente da igreja. Bom dia, Edson. Seja bem-vindo, querido. Então, quando nós pensamos sobre essa maturidade, é isso que eu quero conversar com você hoje. Então, eu separei aqui, eu escrevi um texto e eu vou trabalhando em cima desse texto. Olha só, no último estudo falamos sobre os aspectos da igreja que se identifica com o chamado de Deus, porque ela conhece, os irmãos conhecem a sua estrutura, entendem a importância do governo local e deixa eu, tá bem atrás aqui da minha telinha, deixa eu arrumar aqui que eu estou fazendo bagunça, né, irmãos? Um segundinho, por favor.
Agora sim, acertei aqui. E espera a direção do Senhor para caminhar, para continuar na sua caminhada. Também falamos sobre a importância de estar envolvido e atento às mudanças e atividades que a comunidade está vivendo. Então, por exemplo, quando nós pensamos sobre a eleição, nós estamos pensando sobre líderes que estarão nos representando dentro da igreja, dentro da comunidade, e que direciona a igreja no caminho que ela deve estar trilhando. Então, por exemplo, quando nós pensamos na questão dos dízimos e ofertas, muitos lugares, ou muitas igrejas, eu não vou falar mal das igrejas, mas eu vou dizer, as igrejas, muitas comunidades, o pastor fica com o dinheiro lá, e ele administra, ele entende como vai gastar, como não vai, né? Na igreja presbiteriana, por exemplo, o pastor não vai se envolver com o dinheiro, pelo menos não deve se envolver com o dinheiro. Por isso existe um conselho. O conselho faz o quê? Então no caso aqui da Quinta Igreja, são 5 homens, mais os pastores, e eles devem decidir juntos como utilizar da melhor forma o dinheiro que existe em caixa, então, o qual não é administrado pelo pastor. Então existe uma pessoa de confiança, no caso geralmente é um presbítero, que vai administrar, uma pessoa que de preferência tem o conhecimento prévio para administrar esse dinheiro que entra na casa do Senhor. E todas as partes onde serão utilizados esse dinheiro deve ser esclarecidos e direcionado pelo conselho, e também deve ser prestado contas na assembleia, aquela assembleia que nós estamos no final do ano. Na assembleia, para que a igreja tenha conhecimento e possa também fazer uma avaliação sobre como foi feito o investimento, ou se foi alocado corretamente essa verba. Ela pode questionar. Também deve existir uma junta que faz uma fiscalização, que não pertence ao conselho, e que faça uma fiscalização para ver se há uma idoneidade naquilo que foi utilizado, como foi utilizado. Então, para que haja uma clareza. E essa clareza, ela também, agora aqui entra o que eu digo que é importante. É importante que, quando esses homens que são eleitos, que estão à frente da igreja, nós também vejamos neles aspectos os quais nós tenhamos confiança e também vemos a presença de Deus na vida deles, para que eles nos representem dentro dessa estrutura. Então veja só, a sociedade ela sofre mudanças. De alguma forma essas mudanças afetam diretamente a igreja. Então, se a sociedade está em constante mudança, ela de alguma forma ela vai afetar a igreja, ela vai influenciar a igreja. Não mudam os pilares da fé. Então a mesma fé é a fé apresentada na palavra de Deus. Esta fé ela não altera, ela permanece, mas a igreja precisa ter líderes ou pessoas que entendam o seu tempo e dialoguem também com a realidade e com essas necessidades também de diálogo. Pensar na liderança da igreja é essencial para o membro. Quem são as pessoas que nos representam e como funciona o conselho da igreja local é fundamental para a saúde física e espiritual da nossa comunidade. Então, quando você sabe como a igreja funciona, como você entende a função da igreja e a função de homens que estão à frente dessa igreja, você compreende também o porquê que muitas vezes acontecem situações que são desse jeito, do jeito A, B ou C, e nós entendemos o que Deus está realizando e fazendo na nossa vida. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar é a identidade transformada. O que é essa identidade transformada? A figura do presbítero na igreja presbiteriana deve ser vista como sinônimo de referência. Nós conhecemos os presbíteros na Siloé, nós temos o presbítero. E o presbítero que nós temos, a primeira pergunta que eu quero te fazer, ele é uma referência para você? Porque nós precisamos ter isso como uma referência. Sim, assim como temos algumas referências na vida secular, é necessário termos exemplos e referências na condução da casa do Senhor. Então é o primeiro aspecto para que eu saiba como que eu possa votar e também
ajudar na condução daqueles que já estão exercendo o presbiterato. Se eu tenho neles figuras que me dão paz, que eu vejo a palavra de Deus sendo expressa na vida deles, então agora esse é o primeiro termômetro aí que nós podemos ver e sentir também pertinho de cada um de nós. Como o voto é obrigatório no nosso país, aprendemos a exercer a cidadania logo cedo. Se escolhermos bons políticos, o que acontece? Temos na nossa cidade bons recursos e uma sociedade menos injusta, porque a injustiça ela sempre haverá, mas nós buscamos uma sociedade que seja menos injusta. Hoje sofremos na área da saúde, educação e tantas outras áreas da nossa sociedade, muitas vezes porque nossos governantes têm se mostrado despreparados e a corrupção, financeiramente eu digo, e até mesmo de caráter. Então há uma corrupção da finança, mas o caráter da pessoa ainda é um câncer que corrói nossa sociedade. Mas e na igreja? Na igreja vemos que precisamos também exercer a democracia, uma vez que o sistema presbiteriano entende que o conselho é quem rege a igreja. Então quem rege a igreja, na igreja presbiteriana, o nome está dizendo, por isso ela é presbiteriana, ela é regida pelos presbíteros. O pastor ele preside, mas pesam os votos do conselho nas decisões que regem a vida da igreja. Então, por exemplo, quando nós pensamos, como eu comentei agora há pouco, eu quero fazer uma reforma lá dos banheiros lá na Siloé. Então, esta decisão, ela pode até surgir, a ideia pode surgir via pastor, mas a decisão ainda pertence ao conselho. Então, se o conselho olhar e falar, não, nós não queremos investir no banheiro, nós queremos investir, deixa eu pensar, trocar o piso da igreja, porque o piso é mais importante do que os banheiros. Aí, o pastor pode fazer os banheiros? Não pode. Mas a igreja vai sofrer porque não tem banheiros adequados, mas terá um piso bonito porque o conselho decidiu ter. Percebe? Então, se o conselho não estiver na mesma sintonia ou na mesma visão do pastor, aí há um choque, mas prevalece ainda assim a questão do conselho. Claro, o pastor pode argumentar, pode instruir, orientar, e até mesmo a partir desta orientação, o conselho pode mudar a sua opinião. Mas importante é a gente entender que o conselho ele exerce assim, uma autoridade muito grande dentro da comunidade. Por isso, escolher com sabedoria e orar é essencial para a casa do Senhor, para que a casa do Senhor vá bem. Se escolhermos utilizando os critérios bíblicos, podemos ficar em paz, porque o Senhor dará a sabedoria necessária na condução da igreja. Talvez você diga, mas eu não conheço as pessoas 100%, é verdade. Nenhum de nós, até mesmo eu e a Nerinha, com o passar dos anos, nós vamos descobrindo coisas novas entre nós. Por quê? Faz parte da vida humana. Então nós vamos mudando com o passar dos anos, amadurecendo em algumas áreas, e nós vamos nos conhecendo cada vez mais. Então você me diz, mas eu não conheço a pessoa a 100%, é verdade, mas nem eu conheço, a maioria de nós não conhecemos. Por isso a palavra de Deus é tão importante. Lembra que eu disse, por isso escolher com sabedoria e orar. Então primeiro, a sabedoria me leva a olhar os aspectos que a palavra de Deus me mostra. E orar é essencial para que a casa do Senhor vá bem. Por quê? Se eu usar este filtro, eu tenho certeza que o Senhor estará tocando também no coração daqueles que estarão conduzindo a sua casa. Se escolhermos utilizando os critérios bíblicos, podemos ficar em paz, porque o Senhor dará a sabedoria necessária na condução da igreja. Caso
negligenciarmos esta verdade, ou seja, os valores que a palavra de Deus está trazendo, agora nós corremos ou poderemos sofrer por muito tempo colhendo os frutos da nossa escolha errada. Na semana passada, eu falei um pouquinho sobre aquele que é um dos erros, é soprar o nome. Outro erro que nós vimos é eu ir na aba do outro. Por quê? Se eu não conheço as pessoas, eu posso perguntar sobre elas. Mas agora nós vamos em X, no irmão D, agora nós vamos. Então alguém vai conduzindo e vamos. Está errado. Por quê? Nós precisamos, se eu não conheço as pessoas, eu preciso ter informações sobre elas e buscar também trazer essa identificação, acima de tudo orando, pedindo ao Senhor, Senhor, me dá a orientação do Senhor. A Bíblia, olha só, nos mostra como o primeiro passo aqui é importante. Deus nunca faz nada apressadamente. Temos como exemplo o pequeno Samuel, não é verdade? Quando você vai lá no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, nós vemos a vida de Samuel e vemos também como Deus o levantou. Então, antes de ser levantado como um grande profeta do Senhor, primeiro teve que crescer debaixo da tutela do profeta Eli. Então, antes dele estar pronto para assumir o profetismo, ou seja, ser a boca de Deus, onde ele estava para Israel, ele foi cuidado e teve como exemplo a vida do profeta Eli. Então era referência para ele. Você pega lá em 1 Samuel, você vai ver logo no começo, falando sobre a vida de Ana, falando sobre a vida do profeta e também como Deus chamou o pequeno Samuel, que era o profeta Samuel. O Senhor poderia ter levantado Samuel como profeta mais à frente, por exemplo. Deus poderia esperar ele ficar um jovem e aí sim chamá-lo como profeta, mas ao contrário disso, Deus primeiro fez o quê? O chamou desde pequeno para ter uma referência na sua casa e depois, no tempo certo, ele ser um profeta. Isso porque Samuel precisava aprender a ouvir, obedecer e falar também em nome do Senhor. Deus forjou a identidade de Samuel como profeta. Depois, Deus o levantou como profeta. Percebe? Então, quando você tem alguém como uma referência, ele primeiro precisa ser forjado, ser trabalhado. Então, se você percebe que ele está sendo trabalhado, aí você fica antenado e em oração. Olha só, agora uma referência quando nós pensamos dentro da igreja também. E na igreja hoje, como é feito isso? Muitos perguntam como identificar um homem segundo o coração de Deus para votar. Os apóstolos, aliás, em Atos capítulo 6, verso 3, vamos abrir? Atos capítulo 6. Se você não pegou a sua Bíblia ainda, pega lá. Não dá para pausar o vídeo ainda, a não ser se você não estiver mais assistindo ao vivo. Mais o verso 3, Atos capítulo 6, o verso 3. Diz assim, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, qual é o primeiro critério que eles estão dizendo ali no início da igreja primitiva? Os apóstolos, eles passam a orientação para a igreja primitiva não cair no engodo nas escolhas dos líderes do seu tempo, para não votar agora vou até alterar o dito, no livro pela capa, Então, não é ler o livro pela capa, comprar o livro pela capa, mas é não votar no livro pela capa, ou seja, não votar porque eu acho ele ou ela bonitinho. Vou usar aqui, o Marcão apareceu aqui na live, então vou usar o Pedro, o pequeno Pedrinho. Eu olho para o Pedrinho, vejo aquele rostinho gordinho, cabelinho ruivinho,
olhinho claro, daí eu digo, esse é o presbítero que eu preciso na minha igreja, olha como ele é bonito. Não é assim que eu vou votar. Mas eu preciso ter critérios, porque eu vou notar que se eu votar no pequeno Pedrinho, né, ele não teria condições de me representar ou representar a casa do Senhor e tomar decisões importantes na igreja. Né? O máximo que ele iria fazer é chorar um pouco ali na reunião do conselho, e nós teremos que ligar desesperado para a Liliane vir buscar ou levar o Pedrinho para comer, que seria o máximo de expressão que ele conseguiria fazer. Né? Mas aqui os apóstolos, eles trazem alguns aspectos. Primeiro, escolher dentre vós 7 homens do que é de boa reputação. Então, olha só, os apóstolos incentivam os irmãos para que tenham parâmetro antes da votação. Não saia apressado dizendo que é um ou outro. Se o irmão é de índole duvidosa, ouço falar que ele não paga as contas, fala palavrões, não evita mentiras, fica olhando para a mulher dos outros, há algo de errado, não é verdade? Então, não passou nesse crivo, nós temos que ficar atento, né? Passou nesse crivo, então já é a pessoa? Não, calma, vamos para o próximo passo. Aí qual é o próximo passo? Se ele tem boa reputação, é cheio do espírito e de sabedoria, né? Então, então tem que olhar agora. Como que eu posso olhar hoje? Mas pastor, eu quase não conheço o irmão, eu convivo pouco com ele, então um pouquinho que eu estou na igreja, ele é um cara legal, ele é um cara muito bom. Nós podemos fazer também o que as empresas fazem. Você sabe que uma empresa hoje, antes de contratar um funcionário, antes ela fazia uma ficha, né? E você preenchia lá o formulário, você faz uma redação, porque eu gostaria de participar ser funcionário daquela empresa, mas olha que curioso. As empresas, elas pegam o nome da pessoa, a ficha dela, e verifica o Facebook dela, verifica o Instagram dela, verifica até o WhatsApp da pessoa, para ver se condiz o que diz na ficha com a pessoa que está ali. Porque muitas vezes, ali naquele preencher da ficha, ela se apresenta de um jeito, mas a prática dela não condiz com o que ela preencheu. Então, olha, como que eu posso ver se o meu candidato ele é uma pessoa cheia do Espírito? Eu também posso começar primeiro olhando na igreja. Eu vejo o irmão, vejo se ele realmente tem um envolvimento com a palavra do Senhor, se ele ama ao Senhor. Também posso olhar o Facebook dele, posso olhar o Instagram, o WhatsApp, ver, puxa, mas o irmãozinho, olha, eu vejo assim que as atitudes dele realmente exaltam a Deus onde ele está, né? Aí, ser cheio do Espírito não é orar bonito, né? Ou mesmo fazer cara de piedade, mas ser cheio do Espírito é apresentar o fruto do Espírito em sua vida. Vamos entender então o que é o fruto do Espírito? Quero convidar você a abrir lá em Gálatas capítulo 5, porque se ele é cheio do Espírito, ele precisa o quê? Apresentar o fruto do Espírito. Se ele não apresenta o fruto do Espírito, por que o fruto? Porque o fruto tem vários gominhos. Vamos ver o primeiro fruto? Olha só, aliás, o primeiro gominho do fruto. O primeiro gominho do fruto é amor. Se você, seu candidato, ele não expressa amor na sua vida, você tem que ficar atento. Ele não expressa alegria, vive macambúzio. Ele não tem alegria no Senhor, ele não tem alegria naquilo que ele faz. Ele nunca tem paz. Não tem paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Ele não apresenta mansidão. Ele não é manso, ele é sempre nervoso, irritado. Ele não tem domínio próprio. Ele fala, quando eu fui, já vi, já fiz, já chutei o balde. Ele não tem o domínio próprio. Então, esses gominhos do fruto, quero trazer de novo, amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse faz parte do fruto do Espírito. Então, se eu não vejo o fruto do Espírito expresso na vida do irmão somente palavras, ou como diria meu professor, falácias, então eu tenho que ficar atento, né? Tenho que pedir, senhores, mostra se o meu candidato tem esse perfil. Né? Por isso nós precisamos entender. O irmão vive em confusão, escreve coisas ofensivas, ou não tem sabedoria para falar dos assuntos do cotidiano. Ser cheio do Espírito é expressar esse fruto do Espírito. Então, se ele vive em confusão, se ele a forma que ele se expressa sempre parece agressiva, eu tenho que ficar atento, porque esse irmão, ele já acendeu aí um sinal de alerta. Mas e se eu ver ao contrário? Se eu ver que esse irmão, ele demonstra sempre amor, piedade, ele tem mansidão, ele tem uma bondade que vai além do normal, ele tem uma benignidade que você vê se expressa a cada dia, ele faz o bem, ele não cansa de fazer o bem, ele é uma pessoa diferente. Opa, acendeu a luz verde. Eu tenho que ficar atento a este irmão. O apóstolo Paulo, após ter plantado várias igrejas, percebe que a igreja precisava de homens maduros na fé para liderar essas igrejas. Por não estar presente no desenvolvimento dessas igrejas, ele escreve cartas com instruções sobre como desenvolver uma liderança madura e identificar possíveis líderes no corpo de Cristo, sem perder a essência do Evangelho. Ele escreve para o jovem pastor Timóteo o seguinte, vamos abrir 1 Timóteo, capítulo 3. Primeira Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do verso número 1 ao verso número 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, ou seja, novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então Paulo, ele envia uma carta a Timóteo dizendo, Timóteo, precisa-se ter alguns parâmetros. Então, em primeiro lugar, olha só, ele diz o seguinte, primeiro nós precisamos ver se o irmão que eu quero votar, ele tem o desejo de servir. O desejo para servir no presbiterato deve ser sonhado e almejado, sim, como uma forma de honrar a Deus através da vida. Olha só o verso número 1, que ele diz, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ou seja, ele está dizendo, se alguém sonha, então uma excelente obra você já está sonhando. Então não é errado almejar servir ao Senhor como um diácono ou um presbítero. Na verdade é um desejo que deve fluir de uma vida de oração e dedicação ao reino. Então uma pergunta que você pode fazer à pessoa que deseja se ela tem orado por esse desejo, orado também para que a palavra de Deus se cumpra na vida dela. Olha só, esse desejo também brota através do Espírito Santo e também vem da confirmação da Assembleia através da votação. Por isso Paulo vai afirmar,
excelente obra está almejando. Mas ele também diz o seguinte: não basta desejar. O presbítero precisa ter frutos, ou seja, nós vemos a obra acontecendo na vida dele. É necessário que o bispo seja o quê? Irrepreensível. Né? Se o irmão, você vê que o que ele faz não é certo, então alguma coisa está errada. Esposo de uma só mulher, né? Eu citei aí o Pedrinho, né? Que ele é o candidato temporário. Então o Pedrinho, o pequeno Pedrinho, ele, por enquanto, ele não é casado, né? E eu acho que vai demorar um pouquinho, alguns anos. Mas ele é esposo de uma só mulher. Se ele tivesse casado e tivesse uma amante, opa, tem coisa errada. Né? Na verdade, ele já deveria estar em disciplina até por isso. E não somente não ser um candidato. Mas o que me veio à mente aqui, que eu fiquei pensando e rodando, até que isso, para quem é o candidato, deve ter em mente este cuidado de cuidar e preservar da própria vida, para que, assim como um neófito ou aquela pessoa nova da fé, não venha a ser tentado e cair na tentação de ter ou trair, uma traição, um adultério. Deve-se ter muito cuidado, principalmente nessa área da sexualidade. Ser temperante, ser sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, olha só, com todo respeito, e também não seja novo na fé. Aí a minha pergunta volta novamente: o seu candidato apresenta as características acima? Pensa nisso e ore, né? Em segundo lugar, se no primeiro ele tem que ter uma identidade transformada, em segundo lugar, ele precisa, deixa eu só ver a minha folha aqui, isso. Ele precisa ter uma espiritualidade transformada. Então, primeiro tem que ter uma identidade, o segundo uma espiritualidade. Ainda não criaram um aparelho para medir a santidade e espiritualidade das pessoas. Ainda bem que Deus é o único que conhece o coração dos homens. Nisso fica claro a misericórdia de Deus e seu grande amor, já que a palavra nos diz que é a causa de não sermos consumidos, esta misericórdia de Deus. Por outro lado, não estamos totalmente no escuro. Se você disser, mas então só Deus vê, então quer dizer que eu estou no escuro. Não, calma. Por outro lado, não estamos totalmente no escuro. Quando falamos sobre a igreja do Senhor, também falamos sobre um mundo espiritual, o qual somos conduzidos por Deus para que a sua vontade se cumpra na minha vida e na sua vida. Abra lá em Efésios 6. Efésios 6, o verso número 10 e o verso número 11. Efésios 6, verso número 10 e o verso número 11. Olha o que Paulo está dizendo. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, vou ao verso número 12, não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a nossa luta é uma luta espiritual a cada dia. Por isso que fala sobre essa espiritualidade transformada. E Paulo está dizendo à igreja, vocês precisam se revestir da armadura. E a armadura que ele está dizendo, ele usa a figura de um soldado, porque ele era um soldado. E ele explica a partir da figura de um soldado, algo comum para as pessoas, que elas precisam estar revestidas da palavra de Deus, das verdades de Deus, para compreender também este mundo espiritual. Entretanto, podemos ver algumas marcas que
apontam para a espiritualidade e maturidade na fé das pessoas que são candidatas aos cargos de liderança na igreja. Se o irmão não está envolvido nos programas de oração ou atividades que estimulem a prática espiritual, precisamos ficar atentos. Se o irmão ele não está buscando esse crescimento espiritual e ele não se dedica aos trabalhos de oração, nunca quer estar orando, como ele pode espiritualmente estar preparado? Percebe a diferença? A oração é o combustível que move o homem de Deus e o presbítero deve ser exemplo para a igreja que a oração é importante. Então ele deve mostrar para os membros da igreja que ele valoriza a oração e que a oração na vida dos irmãos é importante. Além de participar, deve incentivar e ensinar sobre a importância de uma vida dedicada à oração. Jesus tirava seu tempo de oração e comunhão com o Pai. Ele não precisava, porque ele é o Filho de Deus, mas nos ensinou que ele retirava seu tempo com o Pai. Vamos abrir Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. O verso é número 12. Lucas capítulo 6, verso número 12. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, vou ler o 13, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, Jesus, antes de decidir ou de confirmar seus apóstolos, o que ele faz? Ele passa a noite orando. Ele tinha esse tempo com o Pai. Deus revelava a ele as coisas grandiosas, mas ele estava em comunhão em todo o tempo com o Pai. Assim, o presbítero precisa também ter esta comunhão com Deus. B. Se num primeiro momento ele não participa das reuniões de oração, não tem a prática da oração. Segundo, não tem prática do estudo da palavra. Se não se mostra aplicado ao estudo da palavra, das doutrinas, estará apto para o ensino da mesma? Se a pessoa ela não participa dos estudos, se a pessoa não se mostra ler a palavra de Deus, se não conhece a palavra, como pode instruir um irmão faltoso? Porque o presbítero ele tem uma função também de instrução. Lembra que o texto está dizendo o quê? A Timóteo, ele tem que estar apto ao quê? Ao ensino. Se ele não conhece a palavra, como ele pode ensinar alguma coisa? Ele não vai poder ensinar. Esse irmão pode cair no erro do eu acho e conduzir os irmãos para longe daquilo que a palavra nos ensina. O presbítero, em certos momentos, precisará assumir liturgias, comunicados perante a igreja, estudos, às vezes assumir a sala de aula, assumir a reunião de oração, assumir às vezes um projeto de célula, para que ele também possa orientar a igreja. E também, em último caso, às vezes uma situação será necessário ele assumir também a pregação, a pregação da palavra. Por isso deve manejar bem o que? A palavra do Senhor. Terceiro, ser temperante ou ser inimigo de contendas é outro sinal de uma espiritualidade transformada pela presença do Senhor. No momento de divergência, onde os ânimos se alteram, o homem cheio do Espírito terá autoridade. Percebe a diferença? Ele terá autoridade no meio do conflito para ser a voz de Deus e falar ali no meio, para resolver o problema. Se o líder não tem bom exemplo,
nem sabedoria poderá agravar ainda mais a situação. Eu me lembro uma vez que aconteceu uma briga no futebol e os rapazes estavam discutindo e um rapaz que era pastor desceu e entrou no meio da confusão dizendo: irmãos, parem com isso, não sei o quê. Um dos rapazes virou para ele e falou assim: quem é você? Que autoridade você tem? Você faz isso, 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 isso. Aí o que era para ser uma forma de ali acalmar os ânimos piorou a situação. Então, se o presbítero não tiver autoridade na palavra do Senhor, no nome do Senhor, algo está errado. Então, por isso nós precisamos ter esse crivo, não baseado no que eu acho, mas no que a palavra de Deus vai apontando. Né? E a igreja, se nós falamos sobre, nesse primeiro, deixa eu até puxar os pontos aqui novamente, a identidade transformada, a espiritualidade transformada, nós precisamos então pensar que a igreja precisa ser transformada. Quando experimentamos a presença do Espírito Santo no meio do povo, há transformação. Talvez sua escolha hoje esteja pautada naquilo que você acha, ou mesmo na empatia. Para experimentar da transformação dessa igreja que experimenta o Espírito Santo, precisamos aprender a colocar os óculos de Deus. Através da lente do Senhor, conseguimos discernir quais os líderes que o Senhor está levantando no nosso tempo e para o nosso tempo. Em Atos capítulo 2, 42 a 47, a igreja primitiva experimentou do crescimento. Mas por que ela experimentou do crescimento? Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, estavam sendo ensinados por homens que tinham a autoridade e também o conhecimento e a vivência espiritual na presença do Senhor. E eles cresciam o quê? Na comunhão. Porque quando o presbítero ele apresenta o fruto do Espírito, a igreja vive paz. Quando eles apresentam o fruto do Espírito, a igreja tem discernimento naquilo que ela está ouvindo. Ela não fica confusa. Um diz de cá, outro diz de lá. Ela começa a orar e começa a compreender o que o Espírito Santo está dizendo. Percebe a diferença? Ela não fica de mimimi. Ela não fica aí falando pelos cantos, mas ela começa a orar. Os irmãos estão em confusão. O crente maduro, ele faz o quê? Vou orar. O que você acha? Que o fulano falou tal coisa, o que você acha? Eu acho que nós precisamos orar. Percebe a diferença? Ele corta a conversa, corta o mimimi e ele chama o outro. Vamos orar juntos? É assim que a igreja madura faz. Se tem alguma coisa errada, vamos orar. Vamos buscar a sabedoria de Deus. Primeiro, para que o Espírito Santo venha sobre a igreja, para que tenhamos discernimento daquilo que Deus está fazendo. E em oração, o Senhor vai mostrar o que Ele quer realizar no meio da igreja. Olha só, a igreja ela vai começar a viver o quê? No partir do pão, ou seja, eles estão juntos nesse partir do pão, de comer juntos. O que é o partir do pão, senão a mesa onde nós temos a maior intimidade? E nas orações, percebe? As orações, olha como é fundamental a oração. E o que aconteceu? Tem um resultado isso tudo. Em cada um havia temor e muitos prodígios. Por quê? Quando eles começaram a orar, quando começaram a dar as mãos e começaram a viver juntos, agora começou a haver no coração do povo temor. E quando há temor, eles começam a ver os prodígios de Deus no meio do povo. Essa é a igreja que elege presbítero. Essa é a igreja que tem maturidade para olhar para os homens e dizer: eis aqui um servo de Deus. Eis aqui um servo o qual eu creio que o Senhor está me orientando a votar nele ou escolher nele para me representar. Quero concluir. Na eleição dos presbíteros deve ser um tempo de alegria na presença do Senhor. Ao invés de ser uma concorrência, deve ser uma alegria.
Deve ser um tempo de festa também, onde nós teremos a alegria de colocar homens segundo o coração de Deus para reger a igreja do Senhor, porque ali devem ser eleitos homens que representam a comunidade de fé. E para pensar, cite alguns motivos pelo qual você escolheu seu candidato ou seus candidatos. Faça um comparativo, pega um papel, faça um comparativo com os itens elencados na palavra de Deus e veja se ele está, o seu candidato ou seus candidatos, se ele está no padrão do Senhor. Ele não está no padrão do Senhor, não. Ou então, isso aqui, ele ficou meio a meio. Não existe meio a meio, irmão. Então nós precisamos orar. Nós precisamos repensar. Coloque, converse. Vai lá, diga, irmão, eu quero orar, eu quero indicar você, mas eu quero saber o seguinte: como que você está, irmão, na vida espiritual? Mas eu não posso perguntar isso para ele, não. Pergunte sim. Pergunte para ele. Pergunte, vou meu candidato Pedrinho, o filho da Liliane e do Marcos. Vou lá, aquele bebezinho gorduchinho, falar: ô Pedrinho, como que está a sua vida espiritual? Estava querendo conversar um pouquinho com você. Como você está? Você tem orado? Está precisando de alguma coisa? Eu vi que seu nome está lá. Provavelmente o Pedrinho vai dizer para mim Gugu Dadá, e eu não vou entender nada, mas o seu candidato provavelmente ele vai ter autonomia para responder aquilo que você perguntar. Você é responsável em também escolher um homem segundo o coração de Deus. Não perca essa oportunidade. Converse. Isso vai fortalecer o irmão e também creio que vai abençoar a sua vida e a vida do presbítero ou do diácono que virá pela frente. Um grande abraço. Semana que vem nós conversamos um pouquinho mais e nos aprofundamos em nome de Jesus. Eu quero neste momento estar orando, finalizando já a nossa EBD, estamos aí no horário, finalizando a nossa EBD Home, e eu quero orar. A Alice havia pedido para que orasse pela família dela. Nós vamos estar orando pela vida da Alice, pela vida da sua família. Também quero estar orando pela eleição que teremos de presbíteros e diáconos, e quero também dizer para você que esta noite nós teremos um culto especial. Se você tem um sobrinho, um filho pequenininho, tenho as crianças que brincam aqui no meu vizinho, quero desafiar você esta noite a levar eles à igreja. Por quê? Porque hoje nós teremos um culto diferente, um culto especial voltado para as crianças. E este culto, nós teremos assim uma surpresa bem legal aí para as crianças, uma mensagem que eu creio que vai abençoar a vida delas e a sua vida também. Então, como que eu posso abençoar as crianças? Você pode convidar elas. Sabe aquele amigo, aquele irmão que tem filhos e não tem levado à igreja? Quero desafiar você a levar aquele parente seu, ou então a convidá-lo para ir à casa do Senhor e receber essa mensagem de hoje. Então não esquece, vai ser um culto especial e nós queremos que você faça este convite também. Vamos orar? Quero convidar você a fechar seus olhos e estarmos orando juntos. Senhor Deus, esta manhã falamos um pouquinho mais sobre a vida do presbítero ou daquele que almeja servir ao Senhor na tua casa. Sabemos que é uma responsabilidade espiritual muito grande. Sabemos, ó Pai, que precisamos ser conduzidos de uma forma que agrade ao nome do Senhor, que exalte ao nome do Senhor. E nós não sabemos exatamente quem são estas pessoas. Por isso nós oramos ao Senhor e clamamos como servos e servas. Que o Senhor, ó Pai, levante essas pessoas para que a gente possa entender e também elegê-las como representantes para conduzir a tua casa na paz,
na graça e também debaixo do amor do Senhor. Nos mostre, através da ação do Espírito Santo, aqueles que estão aptos para conduzir a tua casa. Nos dá também a tua sabedoria. Quero também, neste momento, Pai, colocar a vida da Alice no altar do Senhor. Coloca a tua mão, ó Pai, sobre a sua vida. Fortalece o seu coração. Também visita a sua família. Eu não conheço a sua família, mas o Senhor os conhece. Conhece a necessidade de cada um deles. Tanto física, espiritual, talvez até mesmo de ansiedade, um tempo onde vivemos tão tumultuados e nós queremos clamar. Traz da tua graça, derrama do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Fica conosco também durante esse domingo, que seja um tempo abençoado, logo mais no culto à noite, também nos dá o discernimento do Senhor, nos conduz, chama filhos e filhas para cultuarem ao Senhor esta noite. É a nossa oração grátis, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um excelente domingo, em nome de Jesus. E se você tem alguma pergunta, pastor, eu fiquei com dúvida, tal momento ou tal situação, você pode mandar. Você pode mandar aqui na live, ou você pode me mandar em particular, ou mesmo até se você está no grupo da igreja, manda no grupo da igreja, eu vou estar respondendo você e também te ajudando aí nas suas dúvidas, ou também no culto, às vezes logo mais, quando nos encontrarmos, às vezes, tinha uma pergunta que eu queria fazer, pode perguntar, não tem problema, eu estarei aí junto para a gente poder crescer juntos na graça e na paz do Senhor. Um excelente domingo, em nome de Jesus, fica com Deus.